Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem como título O Juízo e a Misericórdia de Deus. Ontem falamos que o juízo ele tem uma conexão com o Evangelho, com as boas novas. E hoje vamos ver o juízo também em conexão com a sua misericórdia. É interessante saber que, embora as pessoas vejam o juízo de Deus como algo tão somente castigativo, punitivo, ele veio só para destruir, que se esquece de que, na verdade, o juízo de Deus é um acerto de contas para com a vida que nós levamos, para com o comportamento que nós externalizamos e para, na verdade, demonstrar quem nós somos. As nossas obras, elas não nos salvam, mas elas demonstram, na verdade, como está o nosso coração. Pelas nossas obras, nós mostramos o nosso nível de conversão. Por nossas obras, nós demonstramos para onde realmente queremos ir. E ela vai caracterizar ou para a nossa bênção eterna ou para a nossa maldição eterna. Porém, Deus nos aconselha, nos adverte e nos orienta. E é interessante porque muitas pessoas hoje não levam em consideração que haverá um acerto de contas. E a misericórdia de Deus está recheada em meio a isso aqui, em meio ao seu juízo. Lembre-se de um texto de Eclesiastes 8, verso 11, que diz assim: visto como se não acontece a sentença, e o termo original hebraico ali quer dizer juízo divino, ou acerto de contas divino. Quando chega a dizer assim, visto que não se sucede o juízo ou a sentença por causa da má obra, por isso que o coração dos homens está inteiramente voltado a fazer o mal. O verso 12, irmãos, é interessante que ele chega a falar sobre a destruição, a punição. E me permita ler com vocês esse texto na na versão King James atualizada. Olha só, capítulo 8 e o verso 11 e 12 diz assim: quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Olha o verso 12. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma sentença de crimes, mas aprendi, com certeza, que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. Então, assim, o amor de Deus e o temor a Deus, ele está em primordial, ele está em, como é que eu posso dizer assim, em primeiro lugar. Porém, o temor a Deus, o reverenciar a sua lei, não nos faz sermos isentos de pecado. Nós continuamos sendo pecadores, mas a despeito dos ímpios, que simplesmente vivem como querem viver, sem se preocupar, como diz o texto, que como se não concede uma consequência de imediata após a morte, após o pecado, perdão. Por isso que o coração dos seres humanos estão inteiramente voltados a fazer o mal. E o que é que eu entendo? O fato de a punição não vir de imediata após o pecado cometido. Eu encontro aqui a misericórdia de Deus. Eu olhei aqui para o lado porque está querendo chover, a janela está um pouquinho aberta. Mas estou aqui já fechando o estudo de hoje, dá para a gente concluir sem problema algum. Então, assim, o que eu entendo aqui, irmãos, é que a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, de acordo com Lamentações, capítulo 3, eu entendo que ela se renova quando as nossas condições diante de Deus também se renovam. Eu tenho que me arrepender todos os dias. Eu tenho que estar atrelado à sua bondade todos os dias. O texto de Efésios 2, verso 8 a 10, fala que nós fomos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. As obras, de fato, demonstram o nosso grau de comprometimento com a causa de Cristo. Isso me caracteriza quem de fato eu sou, para onde eu vou e com quem eu estou. Então, assim, o juízo de Deus, ele é visto da parte de Deus como algo misericordioso e bondoso para com seus filhos. Assim, quando eles se vão a Deus, mesmo em meio aos seus pecados, ele está disposto a aceitá-los. É por isso que o texto sagrado nos fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Essa é a obra divina. Se nós tão somente formos até ele, a misericórdia de Deus recairá sobre nós. E mesmo sendo pecadores, ele nos considerará em sua graça e bondade uma absolvição e seremos aceitos no amado. O amado que é o nosso Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus, portanto, irmãos, nos faça conscientizar desse juízo e andemos de acordo com a sua vontade para que encontremos graça e misericórdia em tempo oportuno. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial,
Obrigado pelo teu juízo e pelas bondades do Senhor derramadas para conosco. Nos ajuda a vivermos em conexão com a tua vontade e fazer valer, Pai, a tua misericórdia para conosco. Perdoa nossos pecados e nos dá um bom dia, que pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Até o próximo estudo. Até logo.